Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui para trazer uma palavra abençoada, uma mensagem que Deus tocou muito forte no meu coração e que vai te ajudar a abrir os olhos para você entender o quanto você precisa ter um relacionamento com Deus. Não adianta apenas frequentar uma igreja, o mais importante na sua vida é ter um contato direto com Jesus. E ao final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida, pela sua família. Juntos nós vamos unir a nossa fé e eu creio que o Senhor vai agir em nosso favor. Amém? Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal, clique no botão inscrever-se que está abaixo desse vídeo e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você ativar esse sininho e selecionar a opção Todas, para você receber todas as notificações e não ficar de fora dessa corrente de oração. Ok? Todos os dias eu tenho um encontro marcado com você aqui, de manhã e de noite, para abençoar a sua vida. Amém? Então vamos lá, irmãos. Hoje eu vou ler para você uma passagem que mostra o exato momento em que Paulo teve um encontro com Jesus. Está em Atos capítulo 9, o versículo 3 ao 5. Diz assim: Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Olha isso, irmãos, que coisa maravilhosa, né? Todos nós conhecemos o que Saulo fez, o quanto ele aprontou contra os cristãos da igreja primitiva. Aquele homem era muito duro, ele foi muito cruel com esses cristãos. Mas uma coisa que eu quero que você entenda é que ele não fazia essas coisas por maldade em si, mas porque ele era movido por um extremo zelo religioso. Ou seja, Paulo era um fanático, um religioso bitolado que ficou cego por causa da sua crença na religião. Afinal de contas, Paulo era um fariseu, um judeu que praticava a lei de Deus e ele observava e praticava todas as leis judaicas. Então, quando ele viu os cristãos, ele os enxergou como uma grande ameaça. Porque Jesus, ele só foi para a cruz porque ele era uma ameaça. Jesus, ele dizia que os religiosos da época estavam errados, eram cegos espiritualmente e estavam fora da vontade de Deus. Então, os religiosos, eles não suportavam Jesus. Só que ao mesmo tempo, eles não encontravam nada para falar contra Jesus. Eles tentaram acabar com a sua reputação, tentaram fazer com que Jesus pecasse contra o seu Deus, que ele desobedecesse à lei, mas em momento algum Jesus pecou. E mesmo assim, querendo bem para o povo de Israel, desejando bem para aquele povo, ainda assim ele foi crucificado. E Paulo era um judeu que tinha cidadania romana, e por isso ele era chamado também de Saulo. E por isso ele foi um homem que se levantou totalmente contra o cristianismo naquela época. Porque ele não acreditava que Jesus era o Filho de Deus e Jesus era o enviado, o Messias do Senhor. Então Saulo, também chamado de Paulo, ele conhecia apenas a letra, ele conhecia apenas as leis, mas ele não conhecia a graça de Deus. Ele não conseguia entender que agora qualquer pessoa poderia ter acesso a Deus. Hoje você e eu, meu irmão, você pode ter acesso a Deus, mesmo que você não seja descendente de um judeu, mesmo que você não seja da linhagem de Jesus, você hoje pode ser alvo do amor de Deus. Você pode ser alcançado e ter a vida transformada por Jesus. Mas para isso você precisa ter um encontro com Jesus. Você precisa se arrepender dos seus pecados e confessar que Jesus é o seu Senhor. E infelizmente, irmãos, há muitas pessoas hoje que são apenas religiosas. Elas estão nas igrejas, elas fazem coisas que os cristãos fazem, mas elas ainda não nasceram de novo. Elas não tiveram um encontro com o Senhor e por isso ainda continuam cegas espiritualmente. A Bíblia diz que Paulo estava indo em mais uma empreitada para perseguir os seguidores de Jesus, até que uma luz veio do céu e o jogou por terra. E naquele momento o Senhor disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha que interessante, irmãos. Aqui o próprio Senhor Jesus disse: por que você me persegue? Jesus poderia ter dito: Saulo, Saulo, por que você está perseguindo os meus seguidores? Mas Jesus comprou aquela briga porque Jesus defende os seus.
Você, meu querido irmão e minha irmã, que tem passado por perseguições, por lutas, por injustiças, saiba que é Jesus quem te defende. Você não pode querer vingar da pessoa, você não pode deixar de perdoar aquela pessoa, porque Jesus é quem defende a sua causa. Amém? E então a Bíblia continua dizendo que Paulo ele caiu em si e ele ficou cego com aquela luz por 3 dias. E ele então tomou um grande susto, porque ele entendeu que aquele Jesus que havia sido crucificado, ele agora estava vivo, ressurreto. Amém? Então, meu irmão, deixa eu falar uma coisa ao seu coração. Nós precisamos deixar nos envolver pela luz do Senhor. Essa luz que de repente entra na nossa vida e começa a questionar o nosso comportamento, a nossa vida que levamos. Quando nós começamos a ouvir a palavra do Senhor, muitas coisas começam a ser mudadas e então nós chegamos à conclusão de que estávamos no caminho errado, que nós estávamos indo no caminho contrário à vontade do Senhor. Se você já tem ouvido a palavra de Deus, se você já tem sido tocado pela luz do Espírito Santo, simplesmente abra o seu coração. Amém? E se nós continuarmos lendo essa passagem da Bíblia, nós vamos ver que Paulo ficou cego por 3 dias e Deus levantou um homem de Deus chamado Ananias, que foi ao encontro dele, impôs as mãos sobre ele e fez ele recuperar a visão. E a partir dali, aquele homem nunca mais foi o mesmo. E até que se tornou o apóstolo Paulo, que escreveu a maior parte do Novo Testamento e foi um homem tremendamente usado por Deus. Então é isso, irmãos, nós precisamos deixar que o Senhor entre na nossa vida, mude a nossa história para sempre. E para isso precisamos pedir que Ele abra os nossos olhos, que Ele ilumine a nossa mente e nos mostre se existe algum caminho mau, algum caminho que estamos tomando que tem desagradado ao Senhor. Então este é o momento de você e eu orarmos. Vamos falar com Deus neste momento. Se você puder, feche os seus olhos. Eu quero orar por você, mas eu gostaria muito que você orasse também junto comigo, ok? Então vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento, pela Tua palavra, Deus, que nos traz a iluminação do Espírito Santo. Oh, meu Pai, quantas vezes nós estamos errados, quantas vezes agimos de uma maneira totalmente contrária ao que o Senhor queria, mas a Tua graça nos alcançou. E a Tua graça tem nos convidado a cada dia a olharmos para Jesus, a focarmos na nossa salvação eterna e não nas coisas dessa terra. Senhor, eu venho te pedir neste momento que o Senhor abra os olhos espirituais de cada pessoa que está me ouvindo agora. Senhor, aquela pessoa que ainda não entregou sua vida para Jesus, aquela pessoa que ainda não abandonou a vida de pecado, tenha misericórdia, Jesus, que o Senhor ilumine esse coração agora, essa pessoa que se sente nas trevas, totalmente perdida neste mundo. Jesus, vem encontrar esse coração agora, essa pessoa que está presa na religião, mas não sente paz, não sente alegria, parece que nada preenche a sua alma. Oh Senhor Jesus, assim como o Senhor mudou a minha vida, muda esse coração agora. Tira, Senhor, toda depressão, toda tristeza, toda angústia. Oh Jesus, Tu és aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Senhor Jesus, derrama vida em nosso ser, em nosso coração, na nossa história. Senhor, quantos agora se sentem na escuridão, nas trevas, que o Senhor possa arrancá-los neste momento, desta vida medíocre, uma vida fracassada, uma vida derrotada, Senhor, e transporta, meu Pai, os Teus filhos para o reino do Senhor, esse reino de luz, esse reino de paz. Ó Senhor, eu te peço que a salvação entre nessa casa agora. Muda essa história, meu Pai. Em nome de Jesus, que essa pessoa sinta uma alegria, uma paz e que ela venha acordar diferente, cheia da Tua presença, sabendo que os seus pecados foram perdoados, sabendo que agora ela é salva, não pelo seu próprio mérito, mas por aquilo que Jesus fez na cruz e pela Sua ressurreição, que nós temos a esperança da vida eterna. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida? E aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo?
Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.